Olá! Hoje a gente vai traçar um mapa completo, um verdadeiro guia para se libertar daquela programação subconsciente e construir riqueza de verdade. Vamos nessa? Nossa análise começa com um paradoxo bem moderno. Aquela sensação de esgotamento, de falta de propósito, mesmo quando a vida é, na teoria, confortável. Para quem se sente assim, é importante saber que isso não é um problema individual. Esse sentimento, na verdade, é um sintoma de que um sistema inteiro está em colapso. E olha que interessante. A palavra apocalipse, na sua origem, não quer dizer fim do mundo, quer dizer revelação. O desmonte de algo que parecia estável. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui: revelar as estruturas invisíveis que nos mantêm presos. Então vamos lá, vamos mergulhar fundo nessa prisão invisível que causa todo esse cansaço, a chamada matriz mental. Olha só, o sistema é desenhado para uma coisa: nos transformar em consumidores e não em construtores de riqueza. É aquele ciclo que todo mundo conhece, né? Trabalhar pra caramba, pagar a conta, comprar a próxima coisinha para ter uma gratificação imediata e torcer para sobrar algum no fim do mês. Só que a real é que para a maioria nunca sobra. A gente acaba confundindo consumir com progredir. E é essa armadilha que nos mantém parados no mesmo lugar. Ok, então como a gente escapa dessa prisão? A chave não é ter mais força de vontade, não. A chave é entender e reprogramar a nossa própria mente. É pura estratégia. E aqui a gente tem um dado que é chocante. Cerca de 95% de tudo que a gente faz no dia a dia, tudo, incluindo cada decisão sobre dinheiro, é governado pelo subconsciente, pelos nossos hábitos. Basicamente, a gente vive 95% do tempo em piloto automático. E se essa vida no automático é uma prisão, quem é o guarda? Bom, a neurociência chama de rede de modo padrão, a DMN. Pensa nela como uma estação de rádio interna, uma rádio bem pessimista que liga sozinha assim que a gente para de focar em alguma coisa. E ela fica lá, tocando sem parar, autocrítica, preocupação, ansiedade. Mas a boa notícia é que dá para desligar essa rádio. Existe uma técnica muito poderosa para isso, chamada a mosca na parede. A ideia é simples. Em vez de se afogar no "eu estou estressado", a gente dá um passo para trás e se observa em terceira pessoa. Olha lá, ele está estressado. Essa mudança de perspectiva, por mais simples que pareça, cria um espaço, uma distância que simplesmente desativa a DMN. E o controle volta. E isso leva a gente para uma ideia ainda mais profunda. A fonte que analisamos sugere que a própria ideia de dualidade, sabe, bem contra o mal, certo e errado, foi, de certa forma, projetada para manter a gente em conflito constante. O verdadeiro caminho para a liberdade, então, seria voltar para um estado de consciência pura. Uma consciência que não julga, não divide, ela simplesmente observa. Ok, com essa chave para destravar a mente, vamos para a parte prática. Como a gente transforma isso em liberdade financeira? Vamos reenquadrar tudo como gestos de autorrespeito. E a regra número 1, a base de tudo, não tem a ver com ganhar mais dinheiro. Tem a ver com se colocar em primeiro lugar. A ideia de se pagar primeiro é muito mais que uma dica de finanças. É um gesto. É dizer para si mesmo e para o universo que o futuro importa mais do que os desejos imediatos de hoje. Então, qual é a aplicação prática disso? Simples. A primeira conta a ser paga, antes de todas as outras, sem desculpa, sem negociação, é a sua, própria. De 10 a 20% de tudo que entra vai direto para investimentos, direto para o futuro. E essa imagem mostra perfeitamente a virada de chave. A grande maioria das pessoas opera assim: ganha o dinheiro, gasta, e aí, se sobrar alguma coisa, investe. O caminho da liberdade inverte essa ordem. Primeiro ganha, segundo investe, e só então vive com o que restou. Isso é um ato de liderança. Liderança sobre os próprios impulsos. E isso nos leva a um conceito poderoso, a rebeldia inteligente. Viver com menos do que se ganha não é sobre passar necessidade de jeito nenhum. É uma forma de se rebelar contra essa cultura da ostentação, que no fundo só devora a nossa liberdade. É entender que a paz de espírito, aquela tranquilidade de ter uma margem de segurança, vale infinitamente mais do que o luxo temporário que se compra para impressionar os outros. Então a pergunta que fica é: o que está sendo comprado com o dinheiro? São passivos ou são ativos? Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do bolso. O carro novo, o celular da moda, são verdadeiros ralos de dinheiro. Já os ativos são o contrário,
Eles colocam dinheiro no bolso. Uma nova habilidade, ações que pagam dividendos. O foco tem que mudar. Parar de acumular passivos e começar a construir ativos. E para fechar o mapa, a gente chega na parte final. A verdadeira liberdade só acontece quando a gente une um mundo interno dominado, em paz, com uma ação externa disciplinada. Vamos ver como construir isso. Por que será que tanta gente vive paralisada? A resposta muitas vezes está na falta de propósito. A falta de um sentido maior é a verdadeira raiz da inércia. É como diz a frase, o corpo persegue o coração. Quando o coração sabe para onde quer ir, o corpo de alguma forma arranja a energia para chegar lá. Mas de nada adianta ter esse mapa todo na mão se não houver a decisão de dar o primeiro passo. Conhecimento por si só não muda nada. É só informação. A transformação de verdade, a que muda a realidade, acontece no fazer. E o medo adora a paralisia. Ele só tem poder quando a gente está parado. No exato momento em que a gente dá o primeiro passo, por menor que seja, o medo começa a perder força, a se dissolver. O movimento é o antídoto mais poderoso contra o medo. E aqui vai uma dica bem interessante que a fonte traz. Proteja a sua energia e os seus planos. A ideia é não sair contando as grandes metas e os projetos para todo mundo. Por quê? Porque existe um fenômeno chamado substituição simbólica. Basicamente, quando a gente fala muito sobre algo, o cérebro já sente uma parte da recompensa como se já tivesse feito. E isso diminui a vontade de agir de verdade. A sugestão é: mantenha os planos mais importantes em silêncio, até que eles tenham criado raízes. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. Uma escolha fundamental sobre como encarar a própria vida. A pergunta é: qual papel cada um decide assumir? De um lado tem o espectador, aquele que assiste a vida passar, vivendo uma história escrita pelos outros. Do outro lado tem o protagonista, a pessoa que pega a caneta e se torna o criador da própria realidade. Essa capacidade de parar de ser figurante e se tornar o personagem principal da própria história, ela está disponível para todo mundo. E a hora de começar a escrever esse novo roteiro é agora.